Olá, turma do segundo ano, tudo bom? Vamos fazer a correção de uma das atividades domiciliares que foi passada para vocês. Vamos tratar um pouquinho sobre o conteúdo de soluções, né? Especificadamente, vamos falar de título, né, e percentual em massa e volume. E a gente vai fazer a correção para que vocês tenham um entendimento melhor das atividades que virão depois. Sou o professor Márcio, professor de Química, da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Aires de Souza, tá ok? Então vamos lá iniciar nossa correção. Bom, estou de volta, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre o título, né? O porcentagem em massa, como eu já havia falado. Estamos trabalhando com concentração das soluções e o título, na verdade, vai ser uma das maneiras de se calcular essa concentração. No caso, a gente vai relacionar o número de unidades do soluto, né, que se dissolve no solvente, né, e estão presentes em 100 unidades de volume da solução. Vamos trabalhar com algumas fórmulas químicas, né? Aqui nós temos o título, né, igual a massa do soluto dividida pela massa da solução. E aqui nós temos o título igual a massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente. Então, essas numerações que estão do lado da letrinha M vão indicar massa do soluto quando eu tenho M1 e massa do solvente quando eu tenho M2. E para mim achar a massa da solução, eu vou somar a massa do soluto mais a massa do solvente. Nós vimos em sala de aula, né, que para mim ter uma solução, sempre eu vou estar adicionando o soluto que vai se dissolver no solvente. Certo? O título, pessoal, ele também vai trabalhar com porcentagem, né? O título, ele vai estar aqui, ó, através desse exemplozinho bem que eu coloquei para vocês na folhinha, né, que representa 0,2, que é justamente essa quantidade em número, né, de massa relacionada em 100 unidades de volume da solução. E quando eu quiser a porcentagem, eu vou pegar esse título e vou multiplicar por 100. E aí eu obtenho o percentual, tá certo? Então vamos aí para a primeira questão da atividade. Lendo aqui o enunciado, pessoal, a atividade ainda vai contemplar a data do dia 24 do 3, né, de março. Primeira questão, o que pede? Calcular a porcentagem em massa de uma solução formada quando foram utilizadas 40 gramas de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, para serem dissolvidos em 60 gramas de água. Então, aqui nós temos, né, massa do soluto, 40 gramas de cloreto de sódio, e nós temos a massa do solvente, 60 gramas de água. Nós vimos lá no enunciado que para me ter a massa total da solução, eu pego a massa do soluto e somo mais a massa do solvente, ok? Então, resolvendo a primeira questão. Primeira coisa, nós vamos ter que encontrar a massa da solução, através da formulazinha. Massa da solução, que eu vou representar pelo M, vai ser igual a M1, massa do soluto, mais M2, que é a massa do solvente. Massa da solução vai ser igual, pegando os dados da questão, nós temos aí 40 gramas de cloreto de sódio, que vão ser adicionadas a 60 gramas de água. Então, a massa da solução vai ser igual a 100 gramas. 100 gramas vai ser a massa da solução, tá certo? Para calcular a porcentagem em massa, eu vou querer a porcentagem da massa do cloreto de sódio, né? Que no caso aí foi adicionado 40 gramas. Então, utilizando a formulazinha, nós temos o título que vai me dar esse percentual, vai ser igual a massa do soluto dividido pela massa da solução vezes 100%, porque eu quero o percentual, ok? Então, o título vai ser igual massa do soluto igual a 40, dividido pela massa da solução igual a 100, vezes 100%, porque eu quero o percentual. Trabalhando aqui a matemática, vamos fazer primeiro a multiplicação para depois fazer a divisão. 40 vezes 100 vai dar 4.000.
dividido por 100. Na divisão, posso cortar 0 em cima, 0 embaixo. 40 dividido por 1, eu tenho 40%. Então, o percentual em massa, né, quando eu adiciono 40 gramas de cloreto de sódio em 60 gramas de água, vai ser de 40%. Então, essa é a resolução da primeira questão. Vamos agora para a segunda. O que a segunda questão vai nos mostrar? Uma solução aquosa de hidróxido de sódio, ela é preparada misturando-se 20 gramas de soluto com 140 gramas de solvente. Qual a porcentagem em massa do soluto na solução? O entendimento é fácil, né, pessoal? É da mesma maneira que eu calculei a primeira, né? Observe que eu tenho 20 gramas de soluto e 140 gramas de solvente. Então, aqui nós vamos achar a massa da solução e depois vamos adicionar na formulazinha química do título, certo? Massa da solução vai ser igual a massa do soluto mais a massa do solvente. Massa da solução, massa do soluto, o problema citou que era 20 gramas. E a massa do solvente, 140 gramas. Massa da solução, 160 gramas. Trabalhando aí com a formulazinha do título, também vou querer a porcentagem. Eu vou ter título igual a massa do soluto dividido pela massa da solução vezes 100%. Toda vida que pedir o percentual, eu multiplico por 100%. Se pedir apenas o título, no caso, eu não vou multiplicar por 100, né? Fica só a massa do soluto dividido pela massa da solução. Substituindo aqui as minhas letrinhas, eu vou ter massa do soluto igual a 20, massa da solução 160 vezes 100%. Título vai ser igual, primeiro faço a multiplicação, 20 vezes 100, 2.000, dividido por 160. Essa divisão, eu já fiz anteriormente, né? Ela vai dar o valor de 12,5%, que é o percentual em massa de soluto dissolvido em 140 gramas de solvente, ok? Bom, vamos agora corrigir a terceira questão. Lendo o enunciado da questão, nós temos: quantos gramas de água são necessários a fim de preparar uma solução a 20% em peso, usando 80 gramas de soluto? Então aqui, pessoal, essa questão ela é diferente das duas primeiras que nós já corrigimos, né? Porque ela já deu o percentual em peso, né? E deu a massa do soluto. Então, a gente já tem a porcentagem. No caso aqui, está pedindo o quê? Quantas gramas de água? Então, é quantas gramas de solvente é que nós vamos procurar, tá certo? Então, para resolver essa questão, a gente vai, né, primeiro, usar a formulazinha do título, né, multiplicado por 100, já que eu já tenho o percentual. Então, o título vai ser igual a massa do soluto dividido pela massa da solução vezes 100%. Ok? Título vai ser igual a massa do soluto. O problema deu, que foi de 80 gramas. Vou ter que procurar a massa da solução, já que eu quero a massa do solvente, né? Multiplicado por 100. O título, pessoal, vai ser, no caso, 20%, né? 20%. Que era para ter colocado na segunda sequência, mas não coloquei. Coloquei agora. Vou repetir aqui novamente. Pronto. Agora a gente vai trabalhar a matemática, né? Então, 20 vai ser igual. 80 vezes 100 vai ser igual a 8.000, dividido pela massa da solução. Aqui vamos fazer meios pelos extremos, obter uma equaçãozinha do primeiro grau. Vamos trazer aqui para cima, para ficar melhor a visualização.
20 vezes m vai ser 20m. 1 vezes 8.000, 8.000. Massa da solução vai ser igual a 8.000 dividido por 20. Massa da solução, tem aqui 8.000 dividido por 20, posso cortar um zero com um zero. 800 dividido por 2 vai ser igual a 400, ou seja, 400 gramas de solução, né? Só que o problema me pediu o quê? Quantas gramas de água? Ou seja, eu vou ter que procurar a massa do solvente. Então, a massa da solução, a gente viu que é o somatório da massa do soluto mais a massa do solvente. Aqui eu achei a massa da solução, que é 400. A massa do soluto vai ser igual a 80. E eu encontro agora, né, através da equação do primeiro grau, a massa do solvente. Aqui a gente vai ter M2, que é a massa de água, é igual a 400 menos 80. Massa do solvente vai ser igual a 320 gramas, ou seja, são necessárias 320 gramas de água para que eu tenha um percentual de 20% em peso, utilizando 80 gramas de soluto. Então, essa é a resolução da terceira questão. Vamos agora para a quarta questão. Quarta questão. Tem-se um frasco de soro glicosado a 5%, ou seja, 5% solução aquosa de 5% em massa de glicose. No caso aqui, a glicose vai ser o soluto, desculpa. Para preparar 1 kg desse soro, quantas gramas de glicose devem ser dissolvidas em água? Então, uma questãozinha muito boa também, certo? Vamos fazer ela parecida com a questão anterior. Para me calcular essa questão, eu vou trabalhar com a formulazinha do título, certo? Que vai ser igual a massa do soluto dividido pela massa da solução vezes 100, porque já me deu o percentual, né? O 100% aqui. Como eu tenho 5%, né, de soro glicosado, então o título aqui já vai ser 5%. Igual a massa do soluto não foi dada, né? A gente vai ter que procurar essa massa, mas foi dada a massa da solução, porque falou que queria preparar 1 kg do soro, né? Então, quando eu falo 1 kg do soro glicosado, eu vou ter o quê? A união do soluto mais o solvente, ou seja, a solução formada. 1 kg, pessoal, em gramas representa quantas gramas? 1.000 gramas. Então, eu vou colocar aqui o M1, que é a massa do soluto, né? Dividido por 1.000 gramas, que corresponde a 1 kg do soro. E vou multiplicar por 100. Trabalhando na matemática mais uma vez, eu vou ter 5 igual M1 vezes 100 vai ser igual a 100 M1 dividido por 1.000. Meios pelos extremos, né? Primeiro eu multiplico, né, a variável, trazer aqui para cima. 100 M1 vezes 1 vai ser igual a 100 M1. 5 vezes 1.000, eu vou ter 5.000. Isola a variável, no caso aqui a massa do soluto, que vai ser igual a 5.000 dividido por 100. Então, a massa do soluto, que foi justamente o que a questão pediu, ó, para preparar 1 kg desse soro, quantas gramas de glicose, no caso a glicose é o soluto, devem ser dissolvidas em água? 5.000 dividido por 100, posso cortar 2 zeros com 2 zeros, 50 por 1 vai ser igual a 50 gramas de glicose. 50 gramas de glicose, 50 gramas de soluto. Vamos agora para a quinta questão. Uma solução de um dado soluto foi preparada a partir de 160 gramas de água. Se o título da solução é 0,2, calcule a massa do soluto. Bom, aqui foi uma questão que não apresentou o percentual, né, a porcentagem da massa do soluto, né, mas deu o título, que foi 0,2.
Então, nós vamos calcular, né, com a formulazinha sem a porcentagem, certo? Vamos colocar aqui, quinta questão. Então, um pouco escuro. O título vai ser igual a massa do soluto dividido pela massa da solução. Não vou multiplicar por 100 porque não representa, né, o percentual. Então, a gente vai trabalhar somente com o título. Para me calcular essa questão de uma forma mais detalhada, eu vou pegar aqui a minha formulazinha química e no local da massa da solução, eu vou colocar massa do soluto mais massa do solvente, né? Já que a massa da solução, ela representa o somatório das duas massas, né? Soluto e solvente, para facilitar o meu cálculo. A questão deu o título, vamos colocar aqui que foi de 0,2. Nós vamos procurar a massa do soluto, né, que é o M1. Então, eu vou repetir aqui M1 em cima e M1 embaixo. E a questão deu a massa do solvente. No caso aqui, foi de 160 gramas de água, né? Então, vamos colocar 160. Aqui eu vou fazer a matemática, né, meios pelos extremos. Primeiro, vou multiplicar o M1 que está sozinho. M1 vezes 1 vai ser igual a M1. 0,2 vezes M1 é 0,2 M1. Vou colocar aqui o sinal de mais, né? Repetir. 0,2 vezes 160, já fiz essa multiplicação e deu 32. Então, agora, vou trazer a massa do soluto para o primeiro membro. Então, aqui, ó, quando eu não tenho, né, número do lado da variável, né, representa 1. Então, fica 1M1 menos 0,2 M1 igual a 32. Fazendo aqui a subtração, 1 menos 0,2 vai ser igual a 0,8 M1, que é a massa do soluto que eu estou procurando, igual a 32. M1 vai ser igual a 32 dividido por 0,8. Né? O 0,8 que está multiplicando aqui passa dividindo. Massa do soluto vai ser igual a 32 dividido por 0,8, que vai ser igual a 40 gramas de soluto. Ok? Então, essa é a resolução da questão 5. Vamos agora para a última questão da nossa atividade. Questão 6. Vamos fazer a leitura. A análise revelou que um vinho contém 48 ml de álcool em cada caneca de 300 ml. Então, aqui, pessoal, ó, o álcool vai ser o soluto e o 300 ml vai ser a massa, né, da solução, que é quando eu adiciono o álcool, né, no caso aqui com suco de uva, né, que vai nos dar o vinho. E está pedindo o quê? Qual o título em volume desse vinho e em porcentagem. Então ele quer saber o título em volume do vinho, né? O título a gente já viu, né, que vai ser a quantidade em massa, né, que representa o volume desse vinho. Então, vamos colocar aqui. Trabalhando com a resolução da questão, nós temos, primeiro, vou utilizar a formulazinha do título, que vai ser igual a M1 dividido pela massa da solução. Não vou trabalhar com o percentual, com a porcentagem, né? Porque a gente não pede, está pedindo aqui somente o título e a porcentagem, que a gente vai fazer só no final, desculpa. O título, pessoal, vai ser igual, a massa do soluto vai ser igual a 48 e a massa da solução vai ser igual a 300, né? Porque é em uma caneca de 300 ml. Essa divisão vai ser igual, 48 dividido por 300 vai me dar 0,16, que vai representar o título, que é o que está pedindo, né? Qual o título em volume? Vai ser de 0,16. E qual a porcentagem? Eu vou pegar o 0,16 e vou multiplicar por 100. Multiplicando 0,16 por 100, né, eu vou ter 16%, que vai ser o percentual. Resolução da sexta questão. Ok? Então, finalizamos a atividade
que contempla a data do dia 24 de 3 de 2020. Ok, pessoal?